Galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Dani e hoje nós vamos falar de testes de hipóteses. Vamos ver os primeiros conceitos desse conteúdo que ele é tão importante dentro da disciplina de estatística. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é qual que é o objetivo, desse conteúdo. O objetivo é testar uma afirmação sobre um parâmetro. Esse parâmetro aí vai ser a média ou a variância ou o desvio padrão, certo? E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso por meio de uma hipótese. Essa hipótese é o que eu quero testar, tá bom? Um teste de hipótese, é o processo que usa estatísticas amostrais para testar uma afirmação sobre o valor de um parâmetro populacional. Então, vamos tentar entender o que está sendo falado aqui. Olha, a gente está falando de estatísticas amostrais. Estatísticas amostrais quer dizer que a gente vai estar trabalhando com uma parte da população, certo? Então, a partir dessas estatísticas amostrais, a gente vai testar uma afirmação, certo? Sobre um parâmetro populacional, que pode ser a média, a variância ou o desvio padrão nessa aula de hoje, tá? Também tem a proporção como parâmetro populacional, só que nós não estamos trabalhando com proporção nessa aula, tudo bem? Bom, então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a gente já entendeu que a gente tem que testar essa hipótese, a gente precisa entender como é que a gente estabelece uma hipótese, tá bom? Então, vamos definir isso aqui. Uma hipótese nula H0 é uma hipótese estatística que contém uma afirmação de igualdade, tal como menor ou igual ou maior ou igual. Esses símbolos aqui, ó, certo? Menor ou igual, maior ou igual. A hipótese alternativa HA é o complemento da hipótese nula. É uma afirmação que é aceita como verdadeira se H0 for falsa e contém uma declaração de desigualdade escrita, tal como menor, diferente ou maior. Então, olha só como é que a gente tem muitas informações nessa parte. Quando a gente fala de complemento de hipótese nula, a gente tem que lembrar, isso aqui vai trazer lá de eventos complementares. Vocês lembram da aula de probabilidade, que a gente falou de eventos complementares? Então, o que acontece? Eu posso falar que a probabilidade do H0 acontecer, mais a probabilidade do HA acontecer, é igual a 1. A gente não vai trabalhar com porcentagem aqui, porque a gente já entendeu que nessa parte da matéria a gente trabalha com porcentagem sendo um número real entre 0 e 1, tá? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: na hora que a gente estabelece a nossa hipótese nula, a gente automaticamente já vai estar defendendo a nossa hipótese alternativa. Por quê? A hipótese alternativa, ela é totalmente o contrário o complemento do que a hipótese nula vai trazer para a gente. Então, daqui a pouco nós vamos ver alguns exemplos de hipóteses, mas é preciso pensar nisso. Outra coisa importante que a gente tem sobre a hipótese alternativa é a seguinte: ela é uma afirmação que é aceita como verdadeira se a hipótese nula for falsa e contém uma declaração de desigualdade escrita, tal como menor, diferente ou maior. Quer dizer o seguinte: quando a gente está na nossa busca aqui, olha, se aqui é falso, então, se a primeira alternativa for falsa, que o H0 for falso, a gente vai poder concluir que a hipótese complementar HA, a hipótese alternativa, ela é verdadeira. Toda vez que a gente estabelece uma hipótese nula, ao mesmo tempo, por consequência, a gente está estabelecendo a hipótese alternativa, tá? O nosso objetivo é sempre tentar provar que a hipótese nula é falsa, porque sempre que eu conseguir provar que a hipótese nula é falsa, eu vou poder falar que a hipótese alternativa é verdadeira. É o nosso objetivo. A gente sempre consegue? Não. Então, vamos ficar atentos a isso, tá? Se eu quero provar que algo é verdadeiro, ela nunca vai poder ser uma hipótese nula. Se eu quero provar uma coisa verdadeira, essa coisa que eu quero provar verdadeira, ela vai ser uma hipótese alternativa. Se eu quero provar que uma coisa é falsa, essa coisa que eu quero provar que é falsa é a minha hipótese nula, tá? Então, vamos ficar muito atentos a isso. Então, olhem só. Aqui, essa tabela está falando sobre a média, tá?
mas pode ser o mesmo raciocínio para variância e desvio padrão. Se eu falo assim, que eu quero que a média seja maior ou igual a 1K, tá vendo? Maior ou igual. O que é o contrário de maior ou igual, ou que complementa o maior ou igual, é necessariamente menor. Por quê? Se eu estou aqui na minha reta numérica e o meu K está aqui, eu vou ter números maiores e vou ter números menores que K. Então, quando eu falo maior ou igual a K, pelo menos K, não menos que K, quer dizer que eu estou querendo que o K faça parte da afirmação acima. Tudo bem? Então, esse aqui fica sendo a minha hipótese nula e essa aqui é minha hipótese alternativa. Quando eu falo que o meu K tem que ser menor ou igual a K, né, minha média, eu já estou pensando o contrário. Quero que ela seja menor que K. Então, o complementar, a princípio, é o maior que K, né? Agora, observem que aqui eu quero que seja menor ou igual a K. Então, minha hipótese nula, ela vai ter K agora para baixo. Então, aqui é meu H0, aqui é o meu HA. Por que eu posso falar que são eventos complementares? Se isso aqui é a reta numérica, não sobrou espaço da reta numérica em branco. Vocês estão entendendo? Só para ficar claro, quando eu incluo o K, aqui deixa de ser maior só e vira maior ou igual. Aqui deixa de ser menor só e vira menor ou igual. Agora, prestem atenção nesse terceiro caso. Nesse terceiro caso, ele está querendo que eu pense exclusivamente nesse valor K. Pensando exclusivamente nesse valor K, a única opção que me agrada é o próprio K. Somente o K. Eu até fiz uma bolinha maior para vocês entenderem que só isso aqui vai ser o meu H0, que é igual ao K, certo? E o resto, tanto para os maiores quanto para os menores. Então, o meu HA só não pode ser K. Então, é mais fácil colocar diferente de K. É isso. Então, é pensar o seguinte, quando a gente fala em eventos complementares, né, em hipóteses complementares, é porque eu estou falando de valores numéricos, né? Então, a gente tem que pensar na reta numérica como um todo. O que a hipótese nula não alcançar, a minha hipótese alternativa tem que alcançar. De maneira que nunca fique uma parte da reta numérica em branco. A reta numérica ela tem que ser totalmente preenchida. Eu não posso deixar de falar de nenhum valor dela, tá? Então, esses são os 3 casos aqui que a gente vai ter, né? Então, a gente tem caso 1, 2 e caso 3. São as 3 situações que a gente tem que pensar na hora que a gente está elaborando qual é a nossa hipótese nula e qual é a nossa hipótese alternativa, tá? Nunca podemos deixar isso ficar para trás. Então, vamos ver esses exemplos aqui para a gente poder terminar essa parte dessa determinação das hipóteses. Uma escola divulga que a proporção de seus estudantes que estão envolvidos em pelo menos uma atividade extracurricular é de 61%. Quando a gente falar eu estou te dando uma sensação de igualdade, beleza? Então, daqui eu vou tirar que minha hipótese nula é que a média é igual a 61%, né? E aí a minha hipótese alternativa é que a minha média seja diferente a 61%. Então, esse aqui é o caso 3 aqui de cima. Uma concessionária de automóveis anuncia que o tempo médio para troca de óleo é menor que 15 minutos. Observa que aqui falou menor que 15 minutos, não falou menor ou igual a 15 minutos. Então, isso que ele está me informando não é a minha hipótese nula. Ele está me informando aqui a minha hipótese alternativa, porque eu não posso colocar o igual na hipótese alternativa, estão entendendo? Então, automaticamente, eu vou falar que a minha hipótese nula, a média é maior ou igual a 15 minutos. Terceiro, uma companhia anuncia que a vida útil média de seus fornos é superior a 18 anos. De novo, a gente vai ter a mesma situação. Superior a 18 anos é apenas maior, porque eu não posso falar superior ou igual, entenderam? Então, isso aqui não vai me dar a hipótese nula. Isso aqui vai me dar o quê? A hipótese alternativa. Então, a minha hipótese nula, a média é menor ou igual a 18. Ficou claro? Gente, eu espero muito que tenha ficado claro. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, porque é apenas isso. Não tem... Sobre como que a gente estabelece uma hipótese, não tem segredo, né? É olhar para a hipótese, para o texto e perceber o que o texto está querendo dizer.
Se eu colocasse menor ou igual a 15 minutos, aqui o H e o HO, HA e H0, ia mudar totalmente a hipótese nula com a alternativa, né? Porque aonde está a igualdade é sempre na hipótese nula. Entenderam isso? De onde é que eu estou tirando isso? Eu estou tirando isso da definição cá em cima, olha. Está escrito aqui, olha. Contém uma afirmação de igualdade. Então, essa aqui é realmente como é que fala? A alternativa à hipótese que pode ter sinal de igual. É a única hipótese que tem que ter sinal de igual. E não sei se vocês perceberam, mas pelo menos uma das duas hipóteses tem que ter esse sinal de igual, tá certo? Vamos dar linha na história então. Bom, agora nós vamos falar dos tipos de erro. Nossa situação aqui, essa estratégia de teste, a gente supõe que a condição de igualdade na hipótese nula é verdadeira. Então, vamos escrever isso aqui. Então, quando a gente fala dos tipos de erros, né, a gente está falando o seguinte, essa técnica de teste de hipótese sempre supõe que a condição de igualdade na hipótese nula é verdadeira. Então, a gente tem aqui um exemplo aqui, olha, onde tem hipótese nula, tem um sinal de igual, a gente supõe que essa igualdade é verdadeira. E aí a gente tem duas decisões possíveis. Primeiro, a gente rejeita a hipótese nula. Bom, se a gente rejeita a hipótese nula, quer dizer que a hipótese é falsa, certo? Se a hipótese nula é falsa, a hipótese alternativa é verdadeira. Se não rejeita a hipótese nula, eu não posso concluir nada. É importante a gente ter isso anotado para a gente, porque apesar da gente ter o hábito de achar que o contrário de falso é ser verdadeiro, o contrário da hipótese... A hipótese nula, se eu não consigo declarar que ela é falsa, quer dizer que ela não é só que ela pode ser verdadeira, significa que dentro daquela afirmação ali você ainda poderia tirar outras conclusões, sabe? Tomem cuidado. Então, disso a gente tem dois tipos de erro tipo 1 e erro tipo 2. Presta atenção no quadro que vai ficar mais fácil. Olha só. Um erro tipo 1 ocorre se a hipótese nula é rejeitada quando na verdade ela é verdadeira, ou seja, você deveria ter aceitado ela. Um erro tipo 2 ocorre quando a hipótese nula não é rejeitada quando na verdade é falsa. Então, olha só, quando a hipótese nula é verdadeira e você não rejeita ela, você está tomando a decisão correta. Quando ela é falsa e você rejeita ela, você também tomou a decisão correta. E aí, caso aconteça o contrário, você está tendo erros do tipo 1 ou erros do tipo 2. Apenas isso. Mas eu acho que no final vocês vão ver que não é tão difícil quanto parece, né? Só uma questão que pode acontecer. Por quê? Porque você tem uma amostra que às vezes não é o tamanho suficiente que você precisaria. Certo? E aí a próxima coisa que a gente tem que pensar é no nível de significância. Esse nível de significância, ele vai nos ajudar a diminuir a chance de cometer um erro, tá certo? Olha a definição. Em um teste de hipótese, o nível de significância é a probabilidade máxima permitida de cometer um erro do tipo 1. Ele é simbolizado pela letra grega alfa e a probabilidade de um erro do tipo 2 é simbolizada por beta, tá certo? O que acontece então? Quando a gente está falando desse nível de significância, a gente tem que pensar em diminuir as chances de cometer um erro na hora de rejeitar ou não uma hipótese. Por causa disso, o nosso alfa, né? Esse nível de significância alfa, ele tem que ser sempre muito pequeno. Por quê? Porque se eu aceito uma margem de erro de nível de significância muito alto, eu vou estar correndo o risco de estar tomando muitas decisões erradas, né? Por causa disso, a gente tem então 3 valores para alfa que se usa normalmente. E aí agora nós vamos falar realmente do que a gente quer chegar hoje, quer entender o que é um teste estatístico. Então vamos dar continuidade aqui. Então, para falar de testes estatísticos é o seguinte, a gente sempre vai sair da suposição de que a hipótese nula é verdadeira. E aí o valor específico da estatística de teste é transformada numa estatística de teste padronizada. Como assim? Se eu tenho a média, que é a estatística de teste, eu vou tentar jogá-la usando ou o teste Z ou o teste T, que a gente viu na aula passada, tá certo? Agora, se eu tenho variância ou desvio padrão, eu vou usar o teste Q quadrado. Lembrando que a hora que eu uso o Z ou o T é sabendo se eu conheço o desvio padrão populacional ou não. As regras da aula de intervalos de confiança se mantêm. Tá certo? Então,
A aula passada ela é super importante para entender essa daqui. A gente pode até fazer aqui uma tabelinha, talvez, para facilitar a nossa compreensão. Vamos fazer uma tabelinha. Então, só para poder entender. Essa tabelinha aqui, ela tá meio que resumindo tudo que está escrito ali em cima. O seguinte, quais são os dois parâmetros populacionais que a gente tem para poder testar? A média ou a variância. Obviamente, se eu tirar a raiz quadrada da variância, eu tenho o desvio padrão. Então, assim, pode ser que eu queira testar o desvio padrão, aí é só tirar a raiz quadrada de tudo. Ou se eu tiver o desvio padrão, eu elevo ao quadrado e eu tenho a variância. Isso vem lá de antes, né? Então, uma vez que o parâmetro populacional é a média amostral é o x barra. E aí, para eu poder ter a estatística de teste padronizada, eu vou usar ou o teste T ou o teste Z. O que vai me determinar se eu uso um ou outro? Depende se eu conheço ou não o desvio padrão populacional. Beleza? Beleza. Falando aqui em parâmetro populacional, aqui está falando da variância populacional. E aí, a estatística de teste é o S ao quadrado. E para isso, eu uso quem? Eu uso o teste Q quadrado. Tá certo? E agora, para a gente poder se virar, nós vamos usar aqui a definição do que eles chamam de valor P. Então, supondo que a hipótese nula é verdadeira, então o valor P de um teste de hipótese é a probabilidade da estatística amostral assumir um valor tão extremo ou maior que aquele determinado em função dos dados da amostra. Quando o valor P for menor ou igual que o nível de significância, rejeita-se H0. Tá indo? Espero que sim. Com imagens fica muito mais fácil de entender, né? Olha só o que está dizendo aqui. Se a hipótese alternativa contém um símbolo menor que, então o teste de hipótese é um teste unilateral à esquerda, certo? Por que é um teste unilateral à esquerda? Porque a área de rejeição está aqui, ó. Se ele está aqui, ele vai rejeitar a hipótese nula, tá certo? P é a área à esquerda da estatística de teste padronizada. Por quê? O que acontece? Aqui, ó, a estatística de teste padronizada é aquele valor de Z que a gente viu a fórmula dele, tá? Aqui, ó, vai ser o nosso valor Z, ou valor T, ou valor Q quadrado, vai depender de qual estatística, né? Mas vamos supor que seja a Z aqui. Enfim, ela tá aqui. Como eu tô falando que é meu, aqui ó, é maior ou igual a K, essa aqui é a região de aceite. Se tá aqui, ó, aqui é a região de aceitação. E essa área antes é a rejeição, certo? Por isso que ele fala que é a esquerda. Vamos seguir. Observa que agora é o contrário, né? Se o meu HA é maior que, então a gente está com um teste unilateral à direita. Então a área à direita é a área de rejeição, tá certo? Por último, a gente tem o bilateral. O bilateral sempre vai ser quando a gente falar de igual e diferente, tá? Porque igual, você quer exatamente que seu K fique o mais próximo da média possível, dado uma margem de erro. E aí, a margem de erro, P, né, o valor P, ele vai ser dividido por 2, porque ele tem que se aproximar dos dois lados para o centro. E aí, o que acontece? A nossa estatística de teste, ela vai ser a mesma, positivo e negativo, né? A mesma em módulo, obviamente. Né? O valor que a gente tiver positivo, ele vai ser também negativo e a gente vai se aproximar fazendo um cerco, tá vendo? A gente vai se aproximando dentro que seria, pensando aqui nesse meio, ó, que a nossa hipótese nula tá aqui, né? As outras duas aqui, a beirada esquerda e direita, tá vendo? Eles vão se aproximar bilateralmente da minha média. Então, por isso, o meu valor P ele foi dividido ao meio, tá? Por isso, a gente tem que ficar atento a esses detalhes aí e de interpretar corretamente qual é cada situação. Vamos resgatar aqueles exemplos que a gente viu lá em cima para a gente poder tentar agora trabalhar com eles dentro dessas figuras. Os exemplos estão aqui em cima, ó. Esses exemplos aqui que a gente já trabalhou com eles, agora vamos tentar entender isso dentro das figuras. Como é que ficaria isso com esses exemplos? Esse aqui a gente não falou de igual e diferente? Então, esse é um caso onde a gente vai trabalhar bilateral, né? Observa que a gente ainda não está falando se a gente vai fazer teste T, se a gente vai fazer teste Z, eu não estou falando nome de teste nenhum, não estou fazendo conta nenhuma. O objetivo aqui é entender esses conceitos teóricos para depois a gente colocar a mão na massa, tá? Então, aqui é só para entender, olha, nesse caso aqui, que tem o igual e diferente, a ideia é fazer um teste bilateral. Vamos para o próximo. Esse caso aqui, a
Por que eu falo que é um teste à esquerda, né? Por quê? Porque a minha hipótese alternativa, ela é menor que 15. A hipótese que eu quero provar, ela seria maior ou igual a 15. Então, o que acontece? Como ela é maior ou igual a 15, a área de aceite, a área de rejeição está à esquerda, entenderam? Eu olho sempre a área de rejeição, por isso eu falo que esse é um teste com a área a esse mesmo raciocínio. Aqui é uma área à direita, porque a área de rejeição é o contrário do menor ou igual a 18, então é a área à direita, tá certo? Então tem que prestar atenção no que o nosso exercício está querendo. Quais são as nossas hipóteses? Por quê? A hipótese alternativa é a nossa área de rejeição, né não? E aí, para concluir a raciocínio, é o seguinte, para a gente poder tomar a nossa decisão, a gente tem que pensar no P, que é essa área de rejeição, e no alfa, que é um daqueles valores que a gente viu lá em cima. Vou buscar para vocês aqui, né? O alfa é um desses 3 valores aqui. Quem fornece esse valor de alfa para vocês é o exercício. Por que o exercício? Porque vocês ainda não são pesquisadores, vocês não têm como adivinhar. Então, o exercício vai falar qual que é o alfa que ele quer. Então, você vai pensar no P comparado com esse alfa. Se seu P é menor que o alfa, o que você vai fazer? Se o P é menor que o alfa, você rejeita o H0. Se o P é maior que alfa, você não rejeita H0. Rejeitar e não rejeitar é isso que eu falei. Pegando esse exemplo aqui. Se o P é menor ou igual a alfa, você rejeita o H0. Rejeitar o H0 tá aqui, ó. Rejeitar que a vida média útil é menor que 18 anos, menor ou igual. Tá certo? Então, você vai poder afirmar o contrário. Agora, se o P cai aqui na região que ele é maior que o alfa, você não rejeita H0. Você não rejeita H0, quer dizer que você fica com essa informação aqui, que a média, neste caso, é menor ou igual a 18. Tá? E assim, se não entendeu até agora o que eu estou querendo dizer, eu acho que essa tabela aqui, eu estou com assim, né, essa esperança de que ela te ajude a matar a informação. Olha só, a afirmação está em H0. Se você rejeita o H0, você tem evidência para falar que essa afirmação é falsa. Agora, se você não rejeita, você não tem evidência para rejeitar a afirmação, certo? Então você não consegue falar nada. Agora, se você está aqui, olha, se você está aqui, a afirmação está em H0. Há evidência suficiente para rejeitar a afirmação. Se você rejeita essa afirmação, então você apoia HA, tá vendo? Por isso que a gente fala para você tentar sempre rejeitar, ficar sempre nessa opção aqui, ó. Porque se você consegue rejeitar o H0, você consegue ao mesmo tempo afirmar o HA, né? Agora, quando você está aqui no não rejeita, você não consegue rejeitar o H0 e você não consegue apoiar o HA. Então, quando você está no não rejeita, você fica assim, a ver navio. Você não consegue tomar nenhuma decisão que te ajude, propriamente dita, substancialmente dita. Você só consegue falar assim, ó, não é isso aqui. Mas o que realmente é, você não tem como afirmar. Porque você não tem evidência suficiente nem para rejeitar o H0, nem para apoiar o HA. Então, não é que a gente tem que forçar os dados, tá? Nós estamos falando aqui sobre como escrever as nossas afirmações. Então, a linha que nos permite ter decisões substanciais é quando a gente rejeita o H0. Caso contrário, a gente não tem informação suficiente. Acontece, tá? E é importante que aconteça, porque se você só pensa em rejeitar e força tudo para rejeitar, você está forçando seus dados e está forçando ter respostas que nem sempre você está podendo ter naquele momento. Então é só pensar nisso. Você sempre vai trabalhar visando rejeitar. Se você não consegue rejeitar, deu ruim. E agora nós vamos falar, propriamente dito, dos passos para poder montar um teste de hipóteses, tá certo? Porque agora eu acho que a gente já conseguiu entender o que são essas regras de decisão, quem é as nossas hipóteses. A gente já tem quando que o teste tem que ser pela esquerda, pela direita, bilateral, né? Então, agora vamos chegar no teste de hipótese propriamente dito. Então, vamos lá. Passos para o teste de hipóteses. Expresse a afirmação verbal e matematicamente. Identifique as hipóteses nula e alternativa. Observa o que ele está falando. Olha, expresse verbal e matematicamente. Quer dizer, tenha noção do que você está querendo. Tome cuidado com o português. Tome cuidado com a matemática, certo? Quando ele fala expresse verbal e matematicamente, quer dizer, você tem que saber o que você está arrumando, né?
Identifique H0 e HA. Especifique o nível de significância, geralmente está no exercício. Estabeleça a distribuição amostral padronizada e esboce seu gráfico. Gente, distribuição amostral padronizada, quer dizer, é o Z, T, é o Q quadrado, né? Esboce seu gráfico, quer dizer, unilateral, bilateral, né? Calcule a estatística de teste, sua correspondente estatística de teste padronizada. Acrescente isso no seu esboço. Encontre o valor P, use a regra de decisão que a figura a seguir. Então, qual que é a regra de decisão? O valor P é menor ou igual ao nível de significância, que é o alfa, né? P menor ou igual que alfa? Sim, rejeita H0. Não, não rejeita H0. Conclua interpretando a decisão no contexto da afirmação original. Presta atenção nisso aqui, gente, porque isso aqui é importante. Estatística é 100% interpretação, contexto. Não é só fazer uma conta e circular e falar que é isso. Rejeita e não rejeita. E aí, o que significa quando eu rejeito? E o que significa quando eu não rejeito? O que significa? Por que você tomou essa decisão? Né? Você tem que pensar o seguinte, isso aqui ó, é o que justifica a disciplina de estatística. Senão a calculadora fazia. Não é só calcular, é calcular e interpretar. Tá bom? Isso é importantíssimo. Então, as estratégias para o teste de hipótese, meio que eu estou falando delas desde o início dessa aula. É estratégia para a gente poder decidir quais são os H0 e HA que nós vamos escrever. Então, só vou escrever mais uma vez para ficar explícito. Se você tem estratégias para o teste de hipótese, é o seguinte, você tem que pensar o que você quer. Quer provar que é falsa? Tenta escrever como H0. Quer provar que é verdadeiro? Tenta escrever que é HA. Por quê? Por causa daquela tabela que eu escrevi lá em cima para vocês. Né? O que você quer provar? O que você quer? Tá? Então, o que é que a gente fez aqui hoje, nesse momento? A gente entendeu o que são hipóteses, né? A gente entendeu que as hipóteses são eventos complementares, porque a gente tem uma falsa e uma verdadeira e a soma das duas vai dar 1, né? Em seguida, a gente viu as 3 opções que a gente tem de como definir o H0 e o HA, né? As duas hipóteses. Falamos sobre os erros que podem acontecer, erros de significância, né? Erros de decisão. E também o nível de significância, que é o quanto eu quero minimizar a possibilidade de um erro acontecer. Aí falamos dos testes que nós vamos aprender. Nós vamos aprender os testes para a média e para a variância. E aí nós vamos usar os testes Z, T e Q quadrado, que estão relacionados com a última aula, tá? E isso é para quando o teste Z é para quando o desvio padrão populacional é conhecido, o teste T é para quando o desvio padrão populacional é desconhecido e o teste Q quadrado, obviamente, eu tenho que conhecer o desvio padrão populacional. Falamos do valor P, que é uma opção de como se... é uma das técnicas de como se faz esse tipo de exercício, né? Prestando atenção na área de rejeição e aceitação da nossa afirmação, né? E aí a gente tem que pensar nesse P e nesse alfa e comparar os dois para decidir se a gente rejeita ou não a hipótese nula. E principalmente que após aceitar ou rejeitar essa hipótese nula, a gente tem que concluir interpretando ela no nosso contexto. Não basta apenas falar rejeita e aceita. Aliás, rejeita e não rejeita. Né? E finalmente, assim, só para concluir, se você quer provar que é falsa, você vai pensar no H0. Se você quer provar que é verdadeira, você vai pensar no HA. Por quê? Quando você quer provar que é verdadeira, você vai já focar em rejeitar o nosso H0, tá bom? Então, por enquanto é só. Daqui a pouco nós vamos continuar falando dos 3 tipos de testes. Então, vai lá, dá uma descansada, toma uma água e volta para a gente poder terminar o conteúdo. Então, por enquanto é só. Deixa seu like, curte, compartilha, se inscreve no canal. Um beijinho e tchau, tchau.